Amados, hoje o pastor está lá na nossa congregação em Brusque, então eu vou estar aqui trazendo a palavra para os irmãos. E antes de nós lermos, a nossa Bíblia, vou fazer um exercício que eu fazia muito quando eu era criança, e que eu acho que aqui na igreja a gente precisa fazer. Eu, quando eu era pequeno, eu gostava muito de fazer isso aí. Eu não sabia que era perigoso, e eu gostava muito de brincar desse jeito aí. Isso aqui é uma bola de mercúrio. De vez em quando quebrava o termômetro, aí cai o mercúrio, aí ele se separa e divide-se em várias partículas. Mas o mercúrio separado, ele não é nada. Quando ele está junto, ele tem um grande potencial que depois eu vou estar falando. Qual é o meu objetivo com isso? Hoje a gente vai dar uma de mercúrio. Por exemplo, Grace está sozinha, ela está precisando de que alguma partícula de mercúrio se aproxime dela. Os irmãos estão lançando mais, dialogando, sabendo mais um pouco da vida do outro. Nós podemos exercitar, estarmos próximos aqui como igreja. Isso aí eu achei extremamente importante. O mercúrio, ele tem uma partícula chamada almagma, se não me falha o nome. E o que essa partícula faz? Quando ela está bem próxima, ela se torna bem firme e bem constante. Talvez você tenha parte dessa partícula no seu corpo e não saiba disso. Aqueles que já foram no dentista, que já fizeram alguma obturação, que tem no dente, esse negócio que é bem resistente, é justamente uma parte da partícula de mercúrio. Por isso que eu pedi para que vocês ficassem próximos. Porque eu acredito e eu creio que, como igreja, nós deveríamos de andar igual o mercúrio, juntos, unidos, que a gente pudesse, igual o hino que a gente cantou, que eu peguei de surpresa o pessoal do louvor aí, mais perto quero estar, que a gente pudesse, se você tiver tempo, que é a coisa que falta para a gente hoje também, arrumar tempo, você um dia, se arrumasse tempo, você estudasse a letra dessa música, mais perto quero estar. Então, que a gente possamos, como crente, desejarmos, em nosso coração, sempre estar mais perto. E essa semana eu me peguei pensando na minha vida, como servo de Deus, o quanto eu estou próximo de Deus. Eu queria que, antes que nós lêssemos Isaías 55:6, antes de você ler, que você faça uma reflexão, mas somente com a sua consciência. O quanto você está próximo de Cristo. Se você se considera próximo, perto ou distante. Porque eu acredito que Deus, de uma forma constante, quer estar próximo de mim, quer estar próximo de você. Mas o que você fez durante essa semana? O que você tem feito da tua vida desde o momento em que você foi liberto, em que você enxergou Cristo como teu Salvador? O que você tem feito para que a cada dia você fique mais próximo de Deus? Não me responda, somente as nossas consciências. A palavra do Senhor em Isaías 55:6, ela fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isso foi um convite para o pessoal do passado, e é um convite que fica ainda para a gente, Eu não sei a situação de vida de cada um com Deus, E nisso eu gostaria que você refletisse hoje. Como está a sua vida com Deus? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A palavra enquanto, ela determina um tempo. E essa questão de tempo, ela é extremamente perigosa. Porque eu não sei a sua vida, e conheço a minha e tenho procurado refletir ela dentro
daquilo que eu conheço a Cristo, né? E tenho buscado melhorar. Tenho buscado a cada dia, né, dentro da minha análise, de estar mais próximo do meu Deus. Invocar é chamar, pedir auxílio, proteção, ajuda. Mas na maioria das vezes esse auxílio, essa proteção, essa ajuda, essa necessidade que a gente tem de chamar o Senhor para as nossas vidas, ele só acontece em momentos de dificuldade e de tribulação. Porque nas nossas alegrias, né, nos momentos de felicidade, será se a gente tem lembrado de Deus? Ou a gente só lembra de Deus quando, como diz o ditado popular, o cinto está apertando? É quando a doença bate na porta, né? É quando as perseguições chegam, é quando está difícil, e aí a gente lembra de estar mais perto de Deus. A gente lembra até de cantar o hino, mais perto quero estar. Mas esse mais perto quero estar deveria ser de uma constante em nossas vidas. Mais perto quero estar deveria, no momento meu de felicidade, de estar agradecendo por eu ter um Deus que está sempre presente comigo, está sempre me guardando, todos os dias me protegendo e me dando a paz necessária. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 145. Salmo 145, vamos ler do versículo 14 ao versículo 18. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhe dás o seu mantimento a seu tempo. Abre as mãos e satisfaz o desejo de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Perto está o Senhor, por quê? Devido à sua bondade, à grandeza e à provisão de Deus, Ele está sempre querendo estar próximo a nós. Mas esse será se é o desejo do nosso coração, de verdadeiramente estar sempre próximo a Deus? Mediante a justiça, mediante a bondade, mediante a toda a grandeza do nosso Senhor, será se todos os dias de nossas vidas nós temos desejado verdadeiramente estar perto do nosso Senhor? Vamos voltar um pouquinho nos Salmos, vamos lá no Salmo 34, vamos ler do versículo 15 ao versículo 18. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desagariar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvo e contrito de espírito. Deus está sempre próximo da gente. O Senhor está perto daqueles que buscam conhecê-lo durante o dia a dia, daqueles que o ouvem. Ele nos orienta, Ele nos ajuda, Ele nos corrige, porque Ele é um Pai amoroso e justo. O problema é que nós, do nosso jeito, né, do nosso lado humano, na maioria das vezes nós não aceitamos a correção, nem muito menos a justiça de Deus. Na verdade, o que nós somos servos. Mas se nós pudéssemos, Deus nos serviria. Essa é uma realidade que ainda não foi e não será colocada em prática. Porque Deus é o Deus e nós somos os servos. Mesmo contra o nosso querer, mesmo contra a nossa vontade, mediante a sua justiça, a sua bondade, nós estamos sobre a submissão do nosso Deus.
quando nós estamos próximos verdadeiramente de Deus, quando nós temos essa confiança, né? Quando verdadeiramente eu conheço Deus, né? Igual Davi conhecia o Deus que ele tinha. Muitos criticam Davi pelas falhas que ele teve, porque nós somos excelentes críticos em apontar o erro dos outros, mas de verificarmos os nossos erros, as barreiras impedem os nossos olhos, as barreiras impedem os nossos pensamentos, e as barreiras impedem a nossa consciência de pararmos e refletirmos que nós também erramos. Não foi só Davi que errou. Porque hoje, talvez para mim, seja fácil criticar as atitudes erradas que Davi teve. Mas nessa infinidade de salmos, nessa infinidade de conhecimentos que tem sobre a história de Davi, copiar aquilo que ele fez de correto é um grande desafio para a igreja hoje. É um grande desafio para a igreja abrir o Salmo 23 e falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me me faz em verdes pastos, guiar-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Na verdade, tem crente que tem medo de morte, porque na morte você pode descobrir, se você ainda não analisou e se você não analisa a sua vida como um constante, que você está de Deus, que você está distante, que talvez Ele nem te conheça, que talvez você precisa mudar, mas aquele tempo que a gente falou no início acabou. E aí como é que eu vou morrer agora? Porque se eu morro, eu tenho a consciência que eu terei um julgamento, que eu chegarei perante a Deus. E a minha vida? Eu sempre falo para os garotos lá na sala que Deus vai ter uma tela mais ou menos parecida com ela. Eu brinco com eles. E aí no passar de dedo, igual a gente faz com o celular, vai ser passado a nossa vida. E nesse passar da nossa vida, a gente não vai poder fugir, a gente não vai poder escrever uma nova história, porque ela já estará escrita. E como é que está sendo a tua história de vida? Como é que está sendo a minha história de vida? Como é que a gente está procurando escrever essa história todos os dias? Todos os dias, em algum lugar, o sol nasce. Hoje ele nasceu de forma esplêndida aqui em Itajaí. Até o finalzinho da tarde ele estava lindo, estava brilhante. Mas agora a gente não consegue mais ver o sol. Mas ele está nascendo em algum lugar. E ele está brilhando. Assim vamos ser nós. Esse é o nosso tempo. Essa é a nossa hora. Esse é o nosso momento. Essa é a minha e a sua vida. Esse é o tempo de buscar e de procurar estar mais próximo de Deus. Esse é o tempo de fazer a diferença. De fazer com que pessoas que se encontrassem mortas, igual a gente viu no clipe ali do pessoal da Cristolândia, de enxergarem a luz que liberta, a luz que salva, a luz que traz paz, a luz que traz tranquilidade, a luz que traz esperança. Mas nós temos tido tempo para fazer isso, que aquele pessoal se dispôs a fazer? Será se no caminhar ou estar mais próximo com o Senhor, se você ouvir a voz dele e ele te falar: filho, sai da tua zona de conforto e vai buscar esses que se encontram perdidos. Será que existe disposição em mim e você para cumprir essa missão? Porque é muito bonito esse vídeo que o pessoal da Cristolândia fez, né? Do trabalho que eles estão fazendo lá, fazem em São Paulo, fazem no Rio de Janeiro. Irmãos,
Eu, há um tempo atrás, fui no Rio e passei pelo lugar onde esse pessoal atua. E você sente um troço pesado quando você passa ali, você sente um troço ruim. Você vê pessoas vagando durante o dia, andando de um lugar para o outro, procurando uma pedra de crack ou outro tipo de droga para injetar no seu corpo. Você vê nenhuma esperança naquilo ali. Mas o Deus que a gente conhece traz essa esperança, traz essa luz, traz essa libertação. Só precisa que eu e você nos colocamos à disposição para levarmos essa luz. Talvez não seja lá na Cristolândia, lá no Rio de Janeiro, talvez seja dentro da tua própria casa e dentro da minha casa. Essa semana eu estava lembrando, quando eu estava fazendo tentando trazer essa palavra para vocês, eu me lembrei do meu irmão que morreu. Ele saiu para um passeio com os amigos, eles estavam brincando, o barquinho que ele estava virou, e igual aquele pai que tentou segurar seus filhos pelos braços e não conseguiu, seus amigos também não conseguiram, e ele faleceu. Nesse tempo eu ainda não tinha Cristo no meu coração e não tinha essa consciência que eu não sei a vida dele com Deus também, porque naquela história que eu contei para vocês, de a gente querer estar sempre junto em casa, a gente sempre viveu junto. Márcio e Marcelo eram como se fosse Tico e Teco. E o meu irmão era o meu defensor, né? Se você arrumasse uma briga comigo, você não arrumava uma briga só comigo, você arrumava uma briga comigo e uma briga com meu irmão, porque ele sempre me defendia. Quando eu completei 18 anos, eu saí de casa, fui morar no Ceará, meu irmão lá ficou. Com 20 anos, e ele com 18, eu nunca mais o vi, eu só voltei em casa para participar do seu velório. E depois que eu conheci a Cristo, me deu uma grande dor no coração de não ter conhecido Cristo antes, e ter apresentado para Ele. Porque hoje eu não sei onde é que Ele está, mas essa missão eu já perdi, mas a missão de ainda poder falar de Deus para os meus amigos, para o meu pai e para a minha mãe, que eu posso ver, essa é uma missão minha e essa é uma missão sua dentro da sua casa. E como eu sempre falo aqui, esse é um trabalho que você não pode terceirizar para os missionários, essa é uma missão sua. E essa é uma responsabilidade que Deus vai cobrar de você quando você chegar no céu. Porque pode ter gente na tua casa morrendo e indo para o inferno, porque você não tem arrumado tempo para estar próximo de Deus, para conhecer o seu Deus, para propagar o seu Deus para aqueles que ainda não tiveram o privilégio de conhecer. Hoje eu não posso mais falar de Cristo para o meu irmão, mas tenho buscado, por intermédio da minha vida, por intermédio daquilo que eu aprendi da palavra de Deus, de ser um propagador, para que aqueles que estão à minha volta nunca possam falar, que nunca ouviram falar de Cristo. Antigamente, no meio do pessoal que eu rondava, eu era conhecido como cachaça. Eu bebia em média 4 cervejas por dia. No final de semana, essas 4 cervejas se multiplicavam para mais ou menos uns 2 engradados de cerveja. Eu era um alcoólatra e não sabia, porque cerveja já não fazia mais efeito no meu corpo. Na verdade, já estava morto. Mas, graças a Deus, muitos oraram por mim. Pessoas que eu nem conheço. Um dia um servo do Senhor chegou para mim, eu com um copo de cerveja na mão, ele falou assim: rapaz, um dia você ainda vai entregar sua vida para Jesus, porque você está se perdendo. Eu tenho a certeza disso. Depois que esse homem, usado pelo Senhor, falou isso para mim, nunca mais um copo de cerveja desceu do mesmo jeito na minha goela. Porque toda vez que eu pensava em beber, me dava uma ânsia de vômito tão grande que eu não conseguia mais colocar cerveja na minha boca. O meu grande empecilho de aceitar a Cristo era abandonar tudo isso, abandonar os meus amigos de cerveja, os meus amigos de balada, porque assim como muitos que estão perdidos aí, eu não conhecia Jesus. E a felicidade estava em uma noitada, em um pagode que eu gostava de ir, em uma música eletrônica que eu gostava de escutar. Eu não conhecia estar mais perto de Cristo.
Graças a Deus eu tive esse privilégio de, no mesmo lugar onde eu era conhecido como cachaça, conhecer o Senhor e voltar lá. E aqueles que um dia me chamaram de cachaça, me chamar de servo do Senhor. Mas por quê? Porque alguém se colocou à disposição de me falar de Jesus. Alguém soube usar da sabedoria de chegar até a mim. Porque criticar, muito criticam. Às vezes até nós. Mas a sabedoria que esse cara teve de parar, de me chamar no canto, só nós dois ficamos sabendo dessa história dele chegar e falar. O que ele falou para mim fez muita diferença na minha vida. Nós precisamos fazer diferença na vida de muitos que estão aí fora. Por que você tem vindo para a igreja? Eu já tinha esse hábito, desde católico, eu podia ir para qualquer noitada que fosse, né? Eu podia ir para qualquer lugar, mas eu não faltava no domingo de manhã, não é culto, lá na missa na igreja. Eu também não faltava às reuniões de Eucaristia, eu fiz crisma, eu fiz primeira comunhão, eu não faltava. Mas eu ia para a igreja com uma motivação totalmente errada. Mas hoje que sou conhecedor da palavra, eu procuro sempre estar aqui, aprender mais de Cristo. Eu acordo todo dia de manhã cedo, e eu não gosto de acordar cedo, mas o dia que eu acordo mais cedo, com mais felicidade, é no domingo para me vir para a EBD. E eu precisei vencer esse desafio. E eu tenho colocado em meu coração de vencer um outro desafio, que é acordar mais cedo e vir para o culto de oração. Porque isso é coisa que crente tem que fazer, meu irmão. Não vai ser o pessoal que está perdido por aí pelo mundo, que vai acordar 8 horas da manhã e vai vir para cá para a igreja para orar com o pastor. Somos nós que somos suas ovelhas. Não vai ser o pessoal da igreja católica que vai deixar de ir para a missa, ali naquela igreja que tem ali no Dom Bosco, que vai vir aqui orar com o pastor. Somos nós. Para mim, eu tenho que tomar vergonha na cara, porque semana passada eu acordei 7 horas da manhã, vim para cá para a igreja para fazer almoço e me senti envergonhado, porque os meus irmãos haitianos estavam lá na praça esperando a igreja abrir para entrar na igreja. E tem muito irmão haitiano que nem entende português direito, e eu entendo português claro, dos avisos que são dados aqui do culto de oração, e ainda não tem entrado no meu ouvido, e ainda não tem tomado, para mim, eu estou falando para mim, a vergonha na cara de estar aqui orando com o meu pastor. Essa é a sua missão, essa é a minha missão. Eu quero estar mais próximo do Senhor. Eu preciso colocar Cristo como uma prioridade na minha vida diária. Terça-feira eu voltei do almoço, sentei na frente do meu computador. Tem um outro amigo meu que é evangélico também, ele tinha deixado os louvores cantando e eu me peguei. Quanto tempo eu não paro mais durante o meio-dia para orar, para meditar na palavra e para pensar em Cristo? Sabe por quê? Porque é muito corrido no meu trabalho e eu não tenho arrumado tempo. Mas engraçado que a gente quer que Deus arrume tempo na sua agenda para nós, quando as atribulações, as adversidades, as doenças, as aflições e todas as coisas que são angustiantes na nossa vida estão batendo na nossa porta. E aí a gente quer um tempo de urgência na agenda de Deus. Mas na minha agenda diária, que eu tinha feito o meu projeto de semana, eu acordo, eu oro agradecendo a Deus por ter acordado. À noite eu chego em casa e leio a Bíblia, a gente faz o culto doméstico. E se eu fizer o somatório de todas essas coisas, não está dando 1 hora, 2 horas. Mas de 8 a meio-dia eu trabalho. E eu não posso parar de trabalhar, porque se eu parar de trabalhar, alguém me chama a atenção. E aí eu tenho de meio-dia até 1 e pouca da tarde. E aí eu almoço, e aí, como todo boa pessoa, eu vou descansar um pouquinho, né? E Deus, depois a gente resolve. Na verdade, a gente bota até assim que Deus entende a gente por não ter arrumado tempo para Ele. Ele vai me entender, Ele é Deus, Ele sabe do que está passando na minha vida. Trabalho de 1 até 4h30, 5 horas chego em casa com o Luciano, a gente toma um café, vou buscar a Ana Luísa no colégio.
leio a Bíblia, a gente faz um culto de oração. Mas se eu for acreditar quanto tempo eu passo vendo os telejornais que eu gosto de assistir, o tempo que eu perdi hoje assistindo o jogo do Flamengo, que o Flamengo perdeu, eu poderia estar dedicando esse tempo a estar aprendendo mais a palavra, a estar estudando e a estar pensando nessa cidade aqui que eu moro, que é Itajaí, que é o meu campo missionário, e estar fazendo alguma coisa durante o dia de domingo. Mas essa não tem sido uma prioridade na minha vida. Eu não sei na sua, porque eu não sei o que você tem feito para estar mais perto. O que você tem feito, de como está a sua agenda, de como é que está Deus dentro da sua agenda diária, de como tem tido estado Deus durante esse transcorrer de ano. Nós já estamos no mês 9, talvez nós já tenhamos trabalhado bastante o suficiente para fazer a diferença aqui nesse lugar. Aí às vezes eu me pego e falo que não, eu podia ter feito mais. Eu podia ter falado mais de Cristo, eu podia ter dedicado mais tempo, eu podia ter ido a mais lugares, eu podia ter me empenhado mais, mas me faltou tempo e eu ainda quero que Deus entenda que esse tempo que me faltou, Ele vai entender. Até porque eu sou pai, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha, eu tenho que fazer um monte de coisas, e aí Deus entende que eu não tenho achado mais tempo para fazer a obra dele. E aí quando eu vejo o pessoal da Cristolândia, quando eu vejo o pessoal da Cristolândia do Rio, de São Paulo, quando eu vejo gente que está perdendo vida por amor a Cristo, e eu cada vez mais só estou engordando, eu fico pensando, como é que eu vou me apresentar ao Senhor? Como é que eu vou falar para Deus que eu não pude fazer a diferença, sendo que eu era o diferente no meio dos montes dos quais eu conheço? Como é que eu vou falar para Deus que eu desisti, sendo que até eu verdadeiramente aceitar a Cristo como o meu Salvador, nos meus 20 e tantos anos de idade, muita gente não desistiu de mim, nem de você. E como é que eu vou me apresentar para Deus desse jeito? Como é que eu vou considerar que eu estou mais próximo ou mais perto de Cristo, sendo que dentro da qualidade do meu tempo, Jesus não está obtendo a melhor parte? Para estar próximo, a gente precisa ter mudança de atitude, a gente precisa de coragem, a gente precisa assumir meus erros, verdadeiramente colocar as nossas vidas na mão do Senhor, para que Ele nos conduza. A autora desse hino, Mais Perto Quero Estar, deu uma pesquisada sobre de como ela escreveu esse hino, e aí você vê as características de alguém que busca sempre estar próxima a Cristo e tem uma afinidade para escrever uma letra de música igual a essa. Ela era uma pessoa zelosa, ela era uma pessoa cuidadosa, ela era uma pessoa que tinha extremo cuidado e carinho com as coisas do Senhor. Ela morreu com 44 anos de idade e nunca soube que a letra dessa música, desse hino, iria abençoar a vida de tanta gente. Existem várias histórias sobre a letra do Mais Perto Quero Estar. Algumas pessoas contam que no Titanic havia um grupo de religiosos europeus. E no momento de aflição, quando eles descobriram, que não tinha mais jeito, que aquele navio ia afundar e que todo mundo iria morrer, alguém foi e sussurrou no membro lá da banda, porque ainda tinham 8 músicos que ainda estavam lá tocando alguma coisa, que ele tocasse o Mais Perto Quero Estar. E aqueles religiosos que estavam justamente fazendo uma viagem para propagar o nome de Cristo pelos lugares aonde eles foram passar, eles cantaram Mais Perto Quero Estar. E aqueles que estavam desesperados, quando ouviram a letra da música, deram as mãos e todos juntos morreram de mãos dadas cantando Mais Perto Quero Estar. Tem uma história também de um pastor que teve a sua casa invadida em uma guerra civil na Europa. E aí ele começou a andar sem rumo e sem destino.
E aí, quando ele entrou dentro do mato, ele ouviu alguém cantar esse hino mais perto que ele estava. E aí ele teve as suas esperanças renovadas, ele andou, ele caminhou, e ele chegou numa casa onde só tinha uma senhorinha de idade, sem nada à sua volta, e ela falava que o único consolo que ela tinha era que ela iria morrer e estar mais próxima de Cristo. Há um tempo atrás, 2 pastores da Assembleia de Deus foram participar de um congresso, e na sua ida para esse congresso, houve um engavetamento com 7 carros. O carro que eles estavam foi todo amassado pelo caminhão. Ficaram os 2 pastores, o motorista e o carona. Um esforço imensurável dos bombeiros de tentarem retirarem os 2 dali, e não conseguiam porque eles estavam presos à ferragem. E, mediante o que os bombeiros relatavam, que enquanto as outras pessoas que estavam envolvidas no acidente, a fisionomia era de desespero e de angústia, porque não foram só os 2 que morreram, outras pessoas morreram. Quando eles conseguiram chegar até os pastores, e na ânsia de acalmá-lo, porque os bombeiros também sabiam que eles iam morrer, mas tentavam trazer a calma para ele, os 2 começaram a cantar mais perto quer estar. E cantaram esse hino mais perto quer estar de forma repetida, ao ponto de intrigar aquele pessoal que está ali. Pois esse pessoal vai morrer, mas por que eles estão cantando essas coisas? E aí começaram a prestar atenção na letra desse hino. Eles iam morrer, mas estariam mais perto de Cristo. Quando você tem essa certeza do Deus que você serve, quando você tem essa certeza que você vai estar perto do nosso Deus, quando Ele lhe apagar a luz da vida, você canta com alegria. Você canta com alegria. Mas e se, quando o Senhor te achar e te invocar, você não tiver essa certeza? Você vai poder cantar mais perto quer estar com a mesma felicidade? Não desista. Existem pessoas que são impossíveis. Já falei para vocês que meu coração era de pedra dura igual o diamante. Não desistam dessas pessoas. Não desistam das dificuldades, das barreiras. Não desistam das limitações que o mundo hoje nos impõe de falar de Cristo. Não desista de quem está próximo de vocês, não desistam de quem está distante. Não desistam de falar, não desistam de vir aqui à igreja aprender um pouco mais. Não desista do seu irmão. Não desista de viver em espírito de comunhão. Não desistam de acreditar em Deus, mesmo quando as coisas não acontecem. Porque igual a gente louvou aqui, às vezes a gente canta, a gente louva, a gente só repete, e a gente não toma a consciência daquilo que a gente está cantando ou profanando, que eu preciso crer, mesmo quando eu não tenho resposta. Eu não sei o teu momento de dificuldade, eu não sei o teu momento de tribulação, eu não sei o que tu passa na tua vida, mas eu já passei muitos momentos difíceis na minha vida, e como diz a palavra no Salmo, eu pude sentir o refrigério na alma, porque eu me lembrei de Deus, e eu tive a certeza que Ele estava comigo. Mas para eu ter essa certeza, eu tive que buscá-lo, eu tive que conhecê-lo, eu aprendi que nem sempre Ele vai fazer a minha vontade, que Ele não vai estar à minha disposição. Eu só preciso descansar e ter a confiança que no momento certo, que na hora certa, Ele vai agir. Eu preciso fazer a minha parte como servo do Senhor, que é propagar o reino de Deus aqui nesse local. Quando saiu a minha distribuição, eu tinha um propósito de vida que era ir para um determinado local, e me empenhei muito nisso, e acabei conseguindo. Pelo meu querer e pela minha vontade, eu ia para a cidade de Rio Grande do Sul. E saiu lá, dentro do movimento que tem, do meu ambiente de trabalho da Marinha, de eu ser movimentado para o Rio Grande. Fiquei todo feliz e todo bobo, porque eu tinha um problema financeiro, que essa viagem para o Rio Grande do Sul ia resolver o meu problema financeiro e o problema da minha família. Só que, no meio da história,
Entrou Deus e mudou tudo. E aí, ao invés de ir para o Rio Grande do Sul, eu não sei porquê, eu nunca tinha ouvido falar nesse lugar, eu vim parar aqui em Itajaí. E o que me acarretaria isso? Os meus problemas financeiros que eu estava tentando resolver voltariam todos novamente. E aí eu pensei, meu Deus, mas por quê? Mas essa é a dúvida, às vezes, que a gente tem, e não saber o Deus que está conosco. Porque quando eu vim para cá, graças a Deus, tudo que eu perdi em não ter ido para Rio Grande, Deus, como é tão bom e tão maravilhoso, me retribuiu em dobro. Deus é tão bom e tão maravilhoso que um dia fez com que eu fosse fazer um curso lá em Rio Grande, lá onde eu ia trabalhar, e eu visse como ia ser a minha vida se eu fosse para aquele local. Eu só não me ajoelhei na rua porque eu tive vergonha de fazer isso, porque ao caminhar, eu andar naquele local, ouvi claramente a voz de Deus, essa aqui seria a tua vida. E aí, como é que está? Está melhor lá onde você está ou estaria melhor aonde você queria estar? Deus cuida de nós de uma forma esplêndida, de uma forma maravilhosa. Deus tem tudo sob o seu controle. O seu cuidado, o seu carinho, a sua hora, o seu momento. Mas nós, como seres humanos, nós temos a ansiedade de querer que as coisas sejam da nossa maneira. E dentro do querer que as coisas sejam da nossa maneira, a gente fica tentando arrumar métodos, a gente fica tentando arrumar situações que não estão no plano de Deus. Isso nos afasta do Senhor. Nós precisamos confiar. Nós precisamos ser como Jacó. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 28, no capítulo 10 de Gênesis 28. O versículo 10 fala: Partiu, pois, Jacó de Beceba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs sobre sua cabeça e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se ao oriente e ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto sobre sua cabeça, e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus foi comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Nós só precisamos ter confiança no nosso Deus. Nós só precisamos saber esperar no Deus que nós temos. Nós só precisamos verdadeiramente entregar a nossa vida na mão do Senhor. Porque eu creio e eu acredito que o mais, tudo, Ele fará.
só não desista dos seus sonhos, só não desista daqueles que estão à sua volta, só não desista de acreditar que aqueles que ainda não tiveram o privilégio de conhecer Cristo, dentro da tua família, dentro do teu ambiente de trabalho, dentro da tua relação de amigos, se você se colocar à disposição e fazer a tua missão, e fazer a tua parte, um dia eles enxergarão a luz, estarão mais perto do nosso Senhor. Amém? Irmão Adilson, faça favor, vamos orar. Diga que seu irmão ore para que nós, como Igreja Fé e Batista, Esperança e Amor, nós possamos estar sempre firmes nesse propósito de sermos anunciadores e propagadores da palavra de Deus aqui nesse lugar. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Deus, pela tua palavra, pela mensagem encorajadora, pelo testemunho, pela experiência do irmão, pela mensagem que eu tenho certeza que tocou no coração de cada um. Lembrando das experiências maravilhosas que nós tivemos com o Senhor. Lembrando aquela palavra maravilhosa que diz que o Senhor tem cuidado de nós, provendo todas as nossas necessidades físicas e espirituais. Obrigado pelo testemunho, pelo que o Senhor fez na vida do Marcelo, da Luciano, de toda a sua família, na vida desses irmãos que estão aqui. Mas nós sabemos, Deus, que mesmo que nós venhamos a fazer alguma coisa, Deus, de valor, que venha a trazer, Deus, conhecimento, ainda é pouco. Por isso, nós não temos feito nada para o Senhor. Eu sei que se nós tivermos que fazer alguma coisa para o Senhor tem que causar em nós através do teu Espírito. Mas nós precisamos estar dispostos, um coração propenso a te adorar, a te servir a todo momento. Por isso, perdoe os nossos pecados, Pai. Esquadrilhe o nosso coração, Pai, porque o coração do homem é enganoso. Quem haverá de conhecer Deus? Apenas o Senhor. Por isso, Deus, se há um caminho mau em nós, venha, Deus, e nos coloque no caminho, na vereda da justiça, para que nós possamos andar segundo a tua vontade, Deus. Esquadrilhe os nossos corações. Mostre, Deus, revela através da tua palavra, na experiência, nas ministrações do dia a dia, para que nós possamos andar em santidade diante do Senhor, para que o Senhor possa completar essa grande e maravilhosa obra que o Senhor já iniciou, Pai. Por isso, use a sua igreja, especial essa igreja, a Batista, Deus, Fé, Esperança e Amor, sob a direção do pastor Deus Jorge, onde tem a colaboração da sua esposa e de todos esses irmãos, Deus, para que esse ministério possa fazer a tua vontade, fazer, Deus, assim valer a grande comissão, o grande chamado, Deus, a grande missão que foi dado à tua igreja. Ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Pai, nós te louvamos e te agradecemos e pedimos no nome que está sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.